Olá, amigos, mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. E eu peço até desculpas a vocês que gostam de ver os meus vídeos, que eu passei um tempo ausente das nossas gravações, porque eu tive um problema no dente. E dente é coisa séria. Então, como os meus vídeos sempre dão algumas dicas, falo a vocês que tenham cuidado com os dentes. Eu tenho, mas os nossos dentes são como caixinhas de surpresa. Então, às vezes acontecem coisas que a gente nem imagina que um dente problemático pode gerar. Então, eu passei cerca de 10 dias de molho, o rosto inchou, não podia falar nem um ai, e agora eu me recuperei, medicado, sob as vistas de dentistas. Então agora eu estou podendo voltar a fazer os vídeos. Então esse vídeo vai ser relativamente curto, os próximos serão mais informativos, porém nós vamos continuar com essa saga, que é a saga do bom conhecimento, da boa informação na internet, nessa nossa revista eletrônica, que vai voltar a ficar J Heraldo, porque quando eu botei JH Revista Eletrônica, as pessoas não conseguiram acessar. Então vai continuar J Heraldo, é a nossa revista eletrônica, e agradeço a vocês que assistem, a vocês que dão like, a vocês que compartilham e aos inscritos neste canal. Hoje nós vamos falar sobre 3 temas, 3 assuntos interessantes. E lembrando a vocês que no próximo vídeo, esse vídeo agora é o vídeo de número 103, e o próximo vídeo, o vídeo 104, eu vou fazer mais um vídeo falando sobre os grandes virtuosos da música e os virtuosos da pintura. E nós vamos falar sobre Monet. E vamos continuar também com língua portuguesa e afins, que vai ajudar o pessoal que vai fazer Enem. Então vamos continuar com o nosso trabalho. Esse ato foi só por questões de saúde que eu não conseguia falar, o rosto estava inchado, mas agora voltou tudo ao seu devido lugar, ao normal, e vamos continuar com o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a atualidade, nós vamos falar sobre o Texas, e todos nós presenciamos na mídia mundial que aconteceu lá no Texas, nos Estados Unidos. Nós vamos falar também sobre uma figura muito importante da dramaturgia brasileira, que foi Nelson Rodrigues. E por fim, vamos falar sobre arte, sempre falando sobre arte, sobre estilo chamado Arte Nouveau. Então vamos agora em busca de informação, em busca do conhecimento, e vamos ao nosso vídeo. Eu quero começar hoje falando sobre a atualidade, sobre um tema, que chamou a atenção da mídia de modo geral, tanto a mídia TV quanto a internet, e que foi exatamente a tragédia que aconteceu, a tragédia das águas que aconteceu lá nos Estados Unidos e mais precisamente no Texas. E é sempre aquela velha história, né? Eu como jornalista, eu vejo as matérias, vejo as notícias e tento traduzir para vocês, facilitar a compreensão de quem me vê, de quem me ouve. O Texas, meus amigos, é um estado, é um dos 50 estados que pertencem aos Estados Unidos da América, e é o segundo mais importante do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. Ele tem uma extensão de cerca de 629 mil quilômetros quadrados, uma população que chega quase a 30 milhões de pessoas, e é um estado muito importante dentro da economia americana, porque ele é um grande produtor e exportador de petróleo, e é um estado muito desenvolvido no sentido de agropecuária. Então, ele fica na região centro-sul dos Estados Unidos, ele é banhado pelo Oceano Atlântico e especialmente pelo Golfo do México, e ele traz uma história bem interessante, porque a história da formação do Texas tem muito a ver com a influência, ou com, entre aspas, a invasão do povo espanhol, dos europeus,
aqui na América, né, nós sabemos que a maioria dos países hoje que fazem parte de toda a América, tanto a América do Sul, quanto a Central, quanto a do Norte, tudo isso foi fruto de invasões europeias. Então, o Texas não fugiu à regra, e nós sabemos que o Texas, para quem gosta de estudar, sabe que o Texas já fica na região sul, centro-sul dos Estados Unidos, e é uma região que tem o Novo México, é uma região que tem também a Califórnia e tem o país México. Então é uma área que era muito cobiçada pelos espanhóis, pelos franceses, sendo que os espanhóis conseguiram, né, venceram essa guerra. Então o Texas ele existe já há milhares, né, de anos, sendo que com outro nome. Então no século XVI já começou essa saga, né, dos espanhóis chegando lá, disputando com os indígenas, não é por isso que o nome é Texas, porque vem de Texas, que significa amigos, aliados. Então, houve um processo de separação, né, de se desvincular o Texas da cultura, digamos assim, do México. Então, aconteceu muita coisa, né? Aconteceram muitas guerras, muitas revoltas, para que finalmente, principalmente no século XIX, para que o Texas fosse desmembrado, desligado do México, e ele, ao lado da Califórnia e do Novo México, passasse a pertencer aos Estados Unidos da América. O Texas ele faz fronteira com alguns estados, como com o país, com o próprio México, com o Novo México, Oklahoma, Louisiana e também Arkansas. É interessante que a principal cidade, a capital do Texas, é a cidade de Austin, mas ela não é a maior cidade. A maior cidade é Houston, e também a cidade de Dallas, que já foi cenário de um grande seriado, de um famoso seriado que levava o mesmo título, que fez muito sucesso nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Os seus maiores rios são o Rio Grande, o Rio Vermelho. O relevo dele é todo de planície costeira, né? E dentro do estado há muitos planaltos e muitas montanhas. É exatamente no Texas que está a sede da NASA, a agência internacional, né? A agência americana que pesquisa sobre toda essa coisa do espaço, né, que eu já fiz um vídeo falando. A sua sede se encontra exatamente no Texas. Lá também no Texas é o estado onde é conhecido como o estado dos grandes rodeios. Ele atrai muitos turistas, não só dos Estados Unidos, como também do exterior, e é um estado que é tido como um orgulho para os Estados Unidos. O Texas ele é conhecido como o estado da estrela solitária. Seu clima é subtropical e semiárido, e é um dos estados mais importantes do ponto de vista econômico, não só para os Estados Unidos, como para todo o mundo. Então aqui fica o registro para que vocês saibam o que é o Texas. O Texas não é um país, o Texas não pertence ao México, não pertence à América Central, o Texas pertence à América do Norte, pertence aos Estados Unidos e é o segundo estado mais vultuoso do ponto de vista econômico e financeiro da nação Yankee. Agora nós vamos para o segundo tema do nosso vídeo, que nós vamos falar sobre dramaturgia, e nós vamos falar sobre alguém que eu gosto muito das obras dele. Eu não sou tão inteirado a respeito das obras, mas algumas coisas eu já vi e concordo também com algumas visões que ele tem a respeito de família ou a respeito de sociedade. E eu disse, espera aí, um dos meus vídeos eu vou falar sobre ele. Eu vou falar aqui um pouco sobre Nelson Rodrigues, exatamente. Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo, o grande cronista, o grande jornalista também, o grande romancista, o grande contista, que nasceu em agosto de 1912 no Recife, em Pernambuco,
e ele tinha uma família que os pais tinham nada mais, nada menos que 13 filhos. Então a origem deles é do Recife, em Pernambuco, mas quando ele nasceu, por volta dos 4 anos de idade, toda a sua família ruma para o Sudeste, ruma para o Rio de Janeiro, que na época se chamava Guanabara, e lá eles se instalam e ficam e se dão bem, né, na capital fluminense. E lá no Rio de Janeiro, o pai dele, né, o pai do Nelson Rodrigues, o Mário Rodrigues, ele funda um jornal chamado Jornal Amanhã. E ele passa a trabalhar com o pai já aos 13 anos, toma gosto pela escrita, toma gosto pelo texto, e ali ele vai se tornando, ele vai pegando essa verve, desenvolvendo essa verve da dramaturgia, e já passa a escrever algumas peças teatrais e também alguns romances. Em 1927, ele funda um jornal chamado A Crítica, e a família passa a ter problemas muito sérios, porque um dos irmãos dele é morto e o pai dele entra num processo seríssimo de depressão que faz com que ele beba muito, se torna um alcoólatra e ele falece. Então Nelson Rodrigues vê aquela situação, ele não desanima, ele segue em frente e aí ele pega no batente mesmo e passa a escrever, a desenvolver o seu talento e consegue fazer grandes peças para a dramaturgia, para a teledramaturgia, para o cinema brasileiro ele contribuiu muito e principalmente também para o jornal. Eu vi um documentário muito bom sobre o Globo e teve um episódio que eu vi o personagem, né, de Nelson Rodrigues, que colaborava também com o grande jornal, o jornal O Globo. Algumas coisas que aconteceram na vida de Nelson Rodrigues é que ele sofreu tuberculose, e isso fez com que ele fosse morar um tempo em Campos do Jordão, no interior do estado de São Paulo, e ele casou-se também com uma moça chamada Elza Bretanha, em 1940. Em 1941, ele lança a peça teatral A Mulher Sem Pecado, perdão. Em 1943, ele faz o seu maior sucesso, ele lança seu maior sucesso, Vestido de Noiva. Em 1950, ele passa a escrever uma coluna que fez muito sucesso, A Vida Como Ela É, no jornal A Última Hora. Inclusive, esse A Vida Como Ela É se tornou também um programa de TV na Rede Globo de televisão. Em 1963, ele escreveu uma telenovela chamada A Morte Sem Espelho. Ele escreveu muitas peças, muitas obras que foram censuradas. Em 1972, o seu filho foi preso porque ele participou, né, de uma luta armada contra a ditadura militar. E Nelson Rodrigues também enfrentou a ditadura no governo Getúlio Vargas. Ele sofreu bastante. Ele sofreu aneurisma, ele foi cirurgiado 3 vezes e veio a falecer no Rio de Janeiro no dia 21 de dezembro de 1980. Ele era apaixonado por futebol, ele adorava o Fluminense do Rio de Janeiro, e aqui eu quero falar sobre a obra dele. O que era a obra dele, o que é que ele versava nos seus textos. É interessante que ele foi muito polêmico, porque desde pequeno, desde adolescente, ele era um grande observador dos costumes. Então ele retratava muito bem, ele tinha uma sensibilidade para retratar bem digamos assim, a opinião dele, né? A falsa moral da sociedade de então. Então, a sociedade de então, a sociedade carioca, a sociedade do Rio de Janeiro. Então ele observava aquilo e ele tinha até, para algumas pessoas, ele tinha um veneno, né? Ele era venenoso nas críticas sociais que ele fazia, tanto com relação à estrutura social, né, da sociedade, da capital fluminense, como ele batia em vários setores, como a sexualidade, como a estrutura familiar.
eu creio até que o status quo, né, que existia no Rio de Janeiro daquela época, então ele se tornou até, eu acho que um anjo maldito para alguns setores mais conservadores da sociedade e também um anjo para aquelas pessoas que tinham também a mesma sensibilidade que ele tinha para ver, não é, certas coisas que existem dentro da sociedade. Seus textos eles tinham uma linguagem coloquial, tinha uma crítica social e elementos muito pautados no cotidiano. Ele tinha também ironia, por isso que ele era tido assim como um anjo maldito. Ele usava assim elementos grotescos muitas vezes e uma ferrenha crítica à hipocrisia da sociedade do Rio de Janeiro daquela época. Algumas das suas obras foram A Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, Álbum de Família, Senhora dos Afogados, Doroteia, A Falecida, Os Sete Gatinhos e Toda Nudez Será Castigada. Os Sete Gatinhos e Toda Nudez Será Castigada se transformaram em filme na década de 70 e 80, tendo grande repercussão no Brasil. Então vai aqui um pouco de informação sobre o grande dramaturgo, o grande nome das letras, o grande nome também do jornalismo, chamado Nelson Rodrigues. E o nosso terceiro tema de hoje é um tema voltado para a arte, sempre falando sobre arte. E eu me lembro que na metade da década de 80, eu comprava muita revista e eu tenho 53 hoje, eu tinha na época 13 para 14 anos e eu, além de jornalista, eu gosto de arquitetura, muito. E eu com 13 para 14 anos, eu era um grande consumidor de uma revista muito famosa, não sei nem se ela existe ainda, mas era uma revista belíssima sobre arquitetura, sobre decoração, que se chamava Casa e Jardim. E essa revista, ela era belíssima, ela tinha também a revista Casa Cláudia, que era da editora Abril, a Casa e Jardim era da revista da editora FC. E eu tinha todo mês sair essa revista, e foi quando eu tive contato, né, faz mais de 40 anos que eu tive contato na minha adolescência com o estilo Art Nouveau. E eu sempre achei muito interessante o estilo, depois eu deixei de comprar a revista, acho que ela parou de circulação, depois eu vou ver na internet. E aquilo ficou na minha cabeça, né, no meu inconsciente. Então, espera aí, vou fazer um vídeo também falando sobre a Art Nouveau. E a Art Nouveau, ou a arte nova, é um estilo artístico modernista que vive dentro, que ele é manifestado nas artes plásticas, na arquitetura, na decoração, na escultura e no design. E é marcado por uso de materiais como o ferro, o cimento, a madeira, o vidro, e ele é atuante na arquitetura, na ornamentação, em decoração e imóveis. Quer dizer, o que eu vi lá na revista, né, por volta de 1985, 86, 87, 88 até 89, eu estou tendo agora a comprovação ao fazer esse vídeo para vocês. E a Art Nouveau ela tem linhas ondulantes e dinâmicas que expressam o movimento. É uma estética naturalista. E ela se originou aonde? Ela se originou, como o próprio nome diz, Art Nouveau, ela se originou na França, mais precisamente em Paris, no final do século XIX. A primeira exposição dela aconteceu na Maison Art Nouveau e foi realizada pelo decorador famosíssimo na época, Siegfried Brings. Então ele foi o precursor desse movimento artístico chamado Art Nouveau. Cada país, o termo Art Nouveau, ele não foi empregado no mundo todo, ele só foi empregado lá na França. Então, cada país desse que eu vou dizer aqui a vocês, ele traduzia, né, cada um de acordo com o seu idioma, o termo Art Nouveau. Então, os países foram Alemanha, Itália, Reino Unido, Espanha, o próprio Brasil e Hungria. Foram os países que
interpretaram, né, Art Nouveau, traduzindo para o seu idioma. Não ficaram Art Nouveau, eles não deram esse gostinho para a França. As características é o uso do ferro, o uso do vidro, da madeira, do cimento, nas linhas sinuosas. Há uma valorização muito grande da figura feminina. Há também uma produção em massa, é uma estética, é um tipo de arte que a sua produção é totalmente massificante e usa temas voltados para a natureza, como flores, folhas e também alguns animais. No Brasil, ela veio no finalzinho do século XIX, início do século XX, já muito vaporizada pela grande manifestação artística que existia na França através da Belle Époque. As cidades que mais se desenvolveram, obviamente, no culto à Art Nouveau, foram as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em São Paulo, existe o Castelinho da Brigadeiro, né? O Colégio Santa Inês e a Vila Penteado, que hoje é uma mansão que pertence à USP, Universidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, a Confeitaria Colombo e o Relógio da Glória são exemplos, vocês podem pesquisar na internet as imagens, que são exemplos de Art Nouveau. A Confeitaria Colombo, ela é muito famosa, eu nem sei se existe, faz muito tempo que eu fui ao Rio de Janeiro, mas ela tinha novelas, né, as novelas muito bonitas de época, e algumas novelas, eu assisti uma novela muito antiga chamada Direito de Amar, de 1987, que algumas cenas dela eram ambientadas exatamente na Confeitaria Colombo. Ela veio muito, né, a Art Nouveau, ela veio muito pautada na segunda revolução industrial, porque trouxe, lógico, inovação tecnológica e produção em massa. Os grandes nomes do Art Nouveau no mundo são Antônio Gaudí, Gustavo Klimt, Henri Toulouse-Lautrec, Émile Gallé e Hector Guimard. Esses são alguns grandes nomes da Art Nouveau. Meus amigos, pesquisem, vão para a web, vão para as bibliotecas, busquem informação. Estamos no período de buscarmos informações boas e construtivas. Nós não estamos vivendo o período mais difícil da humanidade, não, nós estamos vivendo o período mais interessante, porque hoje nós temos opção, nós temos escolha, né? Então, a gente pode acessar a internet, a gente pode ir para uma biblioteca e nós podemos pegar, aproveitar e nos absorvermos de boas informações, né? Antigamente, há algumas décadas, né? Talvez até alguns séculos, a humanidade tinha que ler aquilo, saber daquilo, obrigatoriamente saber só aquilo, direcionado, né? Como se fosse uma coisa fazendo a cabeça. Não, hoje nós temos total liberdade, então vamos usar essa liberdade da melhor maneira possível, buscando boa informação, bom conteúdo, porque deixa a gente com a mente tranquila e isso repercute na saúde do nosso corpo. Então, meus amigos, muito obrigado. No próximo vídeo, que será o vídeo 104, nós vamos continuar falando sobre os grandes virtuosos da música e da pintura e vamos falar também temas que vão ajudar o pessoal do Enem em língua portuguesa e afins. Está contado e até o próximo vídeo.